Galera, olha isso aqui. A relíquia. Já virou uma relíquia mesmo, né? Quase um ano que eu tô pra falar desse livro, completar. Já foi vestibular, já aconteceu um monte de coisa e eu não terminei essa leitura ainda. Faz parte, gente. A leitura é assim mesmo. E a leitura não acaba assim, em si. Li e acabou, entendeu? Às vezes você lê ou você ouve alguma coisa, você assiste um filme, você observa uma imagem. Ou sei lá, qualquer coisa que você presencie assim de momento, vai ficar na sua cabeça durante um tempo e aquilo vai fazer parte dos seus pensamentos. Não é? Aí eu falando né, ou não é. Mas falar de realismo. O que foi essa obra do Eça de Queiroz, uma novela, e pensar que esse era o meio de disseminação de ideia, de forma de pensar, de opinião mesmo. E como ele era um escritor, ele fazia parte de uma roda de intelectuais, eles pararam para pensar nessa arte engajada. Aí surgiu o realismo. E a partir deles, que na nossa língua, que começou a fazer essa crítica social, né? Que seria nada mais do que criticar as instituições, criticar as formas de comportamento e de pensamento da sociedade, que vai vir do Estado também, essa forma de regulação, e das próprias pessoas também. E, e passou a ser uma forma de crítica. O Essa de Queiroz faz de um jeito irônico, pensar também na questão da literatura, dos meios de leitura, das formas de representação, né, que já existiram durante a história. O, o Essa de Queiroz foi pela ironia, porque somente o humor, como eu já havia dito no início da contextualização desse livro, somente o humor é capaz de derrubar deuses, né? Pensar nessa questão de derrubar mesmo. Hoje em dia, o que se fala? Derrubar o sistema, mas em outras épocas era a instituição, um deus, um poder, um algo que estava acima ali ditando as regras, mesmo um senso comum, né? Nem sempre a voz de Deus é a voz do povo, não é? Vamos parar para pensar. Se a voz de Deus fosse a voz do povo, Jesus Cristo não tinha sido condenado. Vamos parar pra pensar, né? O povo falou assim: enforca, enforca. Nem foi enforcado, é que não é que eu sou. E crucifica, crucifica e tal. Só para dar um exemplo, entendeu? De críticas. A gente não pode fazer um humor, uma broma em relação a uma situação que, tipo, o ideal não tem nada a ver com a realidade. O que se espera de algo não tá se concretizando. É mais ou menos isso. E daí, qual que era a crítica social lá da época? Do Essa de Queiroz. Anticlerical, mais liberdade das pessoas, um Estado laico, isso que se buscava lá. E agora, na nossa época aqui, do Racionais, dessa questão que já passou já o socialismo utópico, né, gente? Também é uma idealização, um ideal, o que se espera, um padrão, uma regra de comportamento, uma organização das coisas, pensando também já do livro do Admirável Mundo Novo, que a gente pode fazer um paralelo mesmo, que a questão realidade versus idealismo, utopia, envolve verdades, é o que é certo, o que é errado, regras, normas e padrões, né? E o marginalizado, o excluído, e o que vive a realidade ali no dia a dia, que vai mostrar, fala, gente, parou a palhaçada. E o Essa de Queiroz também, como todo intelectual que para pensar nessas questões, né? De liberdade, de vida, de justiça, de igualdade, e pensar na sociedade mesmo, mesmo nos seus padrões de comportamento, no que a gente pode, no que a gente não pode, no que a gente deve fazer. Nós próprios consumindo a nossa relação
com a nossa própria natureza, com as pessoas e com o mundo, que é bem complexo, não é? E daí o que se contestava era esse determinismo, esse positivismo, esse ideal de comportamento, de sociedade, de jeito de pensar, do senso comum mesmo, que vai envolver, como eu já falei, uma cultura, um senso comum, um padrão de pensamento, aquilo que se torna regra, que se torna uma moral, pode deixar várias outras formas de pensar, ou de ser, ou de existir fora, né? Fora ali do bolo. E pensar também que a disseminação de opinião, de ideia, na época dessa de Queiroz, que era essas novelas, essas narrativas, esses folhetins, esse sensacionalismo, né, que era o que acontecia na época para ficar na boca do povo mesmo. Uma espécie que, tipo... na verdade, essa de Queiroz, ele lançou a primeira fake news, né? Se alguém quiser saber mais a respeito da história da estrada de Sintra, aí vocês vão tentar pensar nisso, que é a disseminação de uma ideia com bastante propagada em larga escala, pode se tornar uma verdade, mesmo sendo uma grande estupidez, entende? Várias vezes repetindo a mesma coisa, o mesmo padrão, pode se tornar um senso comum, mas nem sempre ser uma coisa moral ou ética, entendem? Enfim, Racionais também, na época deles, se a gente pensar desse tempo que passou também, que se transformou num livro, as músicas, e como eles conseguiram divulgar os CDs deles na época, e agora existem os streamers, o YouTube, o próprio YouTube também, que é algo ultra democrático e também que tem milhões, bilhões de pessoas acessando, mas é muito nichado também, né? Cada um, a questão de também da diversidade é essa anti-universalidade, porque o que é universal não pode ser um padrão que tem que se aplicar a todos, entende? O padrão, na verdade, universal tem que estar relacionado só ao o que deve ser poupado no ser humano e da convivência dos seres humanos. É mais ou menos essa questão de bem-estar mesmo, de estabilidade e de acesso a direitos e condições de vida, que é o básico, né? Se a gente for pensar no que é básico para as pessoas, o que a gente deve estar engajado nesse momento, o que os intelectuais, as pessoas que têm acesso à cultura, que podem mediar essas questões, qual que é a pauta? O que é necessário para as pessoas? Basicamente, água, comida e abrigo. É o mais básico, o mais necessário de tudo. Aí depois são outras questões, né? E o que as pessoas têm conversado a respeito disso? É sobre isso que eu queria falar. Ideal, meta de vida, de estado, de evolução, de progresso e a realidade, né? Quais são os monstros, as dificuldades, as desigualdades, as exclusões que a gente precisa lidar, entende? Essa é a reflexão sobre realismo, utopia, né? Que é também essa projeção de ideia, mas o natural do ser humano é fazer essa projeção. Essa planificação do nosso pensamento, essa planificação da nossa vida, da nossa existência, isso que vai mover a nossa forma de agir, como eu já disse, de falar, de consumir e de se mover, de tudo que acontece. Porra! Beijo, gente. Foi mal aí eu ter voltado depois de um século, porque muito velório rolou de lá pra cá.